Exato. E aí você falando dessa enxurrada e tudo, você falou de muitos remédios e coisas que estão, né, na crista da onda e você falou, começou quando? 2015. Exato. Pois é. Ontem. Então, a gente pensando no futuro da medicina também, e com essa quantidade de evidências, de pesquisas, você vê que uma coisa fundamental na formação do médico, mais às vezes do que ensinar o que é verdade hoje, é ensiná-lo a ser crítico para entender o que vai surgindo. Porque imagina, você aprende tudo isso e daqui a 5 anos o remédio de primeira linha é outro, daqui a 6... Não adianta você pegar um cara na faculdade e falar para ele, isso aqui é a verdade, essa verdade vai mudar. Você precisa formar um cara que seja capaz de entender o que está acontecendo e se atualizar. E separar o que é bom do que é ruim, porque que nem o Muzi falou. Ele tem até inteligência artificial de tanta coisa ruim que sai por aí. Imagina se ele pegar isso e acredita. E tem que entender que a medicina também é uma arte. Então tem uma parte artística que é difícil de você criar coisas, né? Mesmo com a inteligência artificial, com coisas, quem cria, quem tem a criatividade ainda é o médico. E nisso que você falou, na época que a gente era aluno, tinha uns professores que falavam que a medicina é a ciência das verdades transitórias, colocadas como dogmas com finalidade prática. Verdade. É isso Só. mesmo. Mas é verdade, é transitória. O que vale hoje não vale mais daqui a 10 anos. Eu lembro quando eu estava na Mayo Clinic em 2003, veio o Odrisco, chamou todo mundo e falou, olha só, uma cirurgia que se fazia no passado. Era um Bristo, era um Latarjet. Nossa. E aí essa cirurgia, 6 anos depois, voltou com tudo, porque o pessoal na França começou a fazer essa cirurgia por vídeo e botou de novo todo mundo falando sobre o negócio. Assim, isso é cirurgia para luxação de ombro, para o ombro que sai do lugar. Então as coisas vão mudando. Uma coisa que era boa antes, todo mundo fala é ruim, daqui a 10 anos pode voltar a ser boa. As coisas que eram boas antes e que foram pensamentos geniais, às vezes elas não têm como ser executadas, né? É só a gente ver a física, né? Se você conversar com um físico, o que ele vai falar para você? Que a física terminou em 1960. O que tinha para descobrir de física foi em 1960. O que mudou de 1960 para 2025? Tecnologia. Para a gente descobrir mais coisa em física, a tecnologia tem que andar. Vamos dar um exemplo disso? O Kepler que está lá no meio das estrelas. Cada hora ele traz uma coisa diferente, o pessoal falou, pera lá, então... Acelerador de partícula. Acelerador de partícula, é isso. Mas acho que a coisa mais recente é o telescópio lá, o Kepler. Cada hora ele traz uma coisa do universo que o pessoal falou, pô, tem uma coisa estranha aqui. Isso daqui não era para estar aqui. Isso daqui como é mais velho do que o universo? Não tem essa conta, não existe. Isso daqui não tá fechando. Então, eu acho que o que a gente vai ver em medicina tem muitas soluções que eram muito boas, porém, do jeito que elas eram feitas, elas perdiam um pouco daquilo que era a eficácia final delas, né? O propósito era muito bom, a técnica era muito boa, mas na realidade o meio era ruim, né? A mesma coisa que falar que você vai fazer uma escultura, mas com uma enxada, né? Aí alguém chega para você e te entrega um bisturi. Opa, é outra escultura. O que a gente está vendo que a tecnologia está trazendo para a medicina é isso. Quando o José ele fala dessa cirurgia de Latarjet, ela realmente era uma cirurgia de alta cruência, né? Você mexia demais no paciente, você arranca um pedaço de osso, parafusa, né? Quando você consegue trazer isso para um vídeo e fazer ela minimamente invasiva, opa, é outra cirurgia. Né? Para alguns pacientes que a gente tem, que infelizmente passam anos com o ombro saindo do lugar, aquilo vai estragando a parte óssea, que é a articulação do ombro. E não tem como a gente fazer uma estabilização dinâmica, que é uma cirurgia um pouco mais moderna. Né? Você tem que voltar e fazer uma cirurgia clássica que vai colocar um stop ósseo para aquele negócio parar de sair do lugar. Quer dizer, a solução é boa. E hoje a gente tem tecnologia para fazer isso ficar melhor. Mas uma consequência desse boom e de tecnologia e conhecimento, e que é inevitável, pelo menos na minha visão, é que a medicina está se tornando algo muito especializado. Só uma coisa, pessoal, o que você está falando é o James Webb? Ou era o Kepler? Isso, o James Webb. Ah, tá. Tô trocando os astrônomos. Tá. Obrigado. A medicina hoje está se tornando uma coisa extremamente especializada. Não existe um médico que seja capaz de entender de tudo na medicina. Pelo contrário, né? A gente faz a residência de ortopedia, depois são especialistas em ombro e cotovelo. Você entende, você tem uma visão geral do todo na faculdade, mas isso é amplamente insuficiente hoje para você praticar
uma medicina de precisão, você tá muito atualizado, porque é impossível você se atualizar em tudo. Queria falar de materiais, né? O que a gente tem de novos materiais e se a impressão 3D já entrou na medicina ou ainda a gente está modelando de outras formas? As platinas, José. As platina. Na verdade, Eu passei por várias coisas, né? Já coloquei platina, titânio, não sei o que tá usando. Aqui, meu olho tá apoiado. Aí depois teve que tirar uma cartilagem. de materiais, o que você tem aí, hoje, primeiro, como é feito o material, né? Então existe um tântalo. Já ouviu falar de tântalo? Não. Tântalo... Também você tá inventando isso. Não. Tântalo, né? Tântalo, pode botar aí, procura Tântalo. Ele quis falar pântano. Tântalo é um metal que tem altíssima aderência óssea. Então, algumas próteses têm um pouco de liga de tântalo, porque você coloca ela sob pressão, o seu osso vai lá e faz... E não rejeita. Não rejeita. Você tem hoje... Mas o que era usado antes? Na história da medicina, o que já foi usado? Olha, eu só sei desse uso. Em música? Não, de outros materiais. De outros materiais? Você tem ali o titânio, você tem... Esse é o tântalo? Esse é o tântalo. Mas se você bota prótese de Morey, M-O-R-R-E-Y. Essa imagem que você colocou também e nada é a mesma coisa, porque tá o tântalo. Supositório. Parece um supositório de tântalo. Os caras 25 de março vendem isso como tântalo e cobram bastante dinheiro. Você falou da impressão, né? A impressão hoje, ela pode ser uma realidade porque você pega uma tomografia sua, você tem uma... Normalmente você tem uma anatomia normal. Sabe por que eu tô falando? Porque eu tô fazendo um tratamento dentário e eu não sabia que já tava nesse nível, cara. Os caras escanearam a boca inteira e me fizeram um molde lá de como vai ficar o dente em 3D, impresso numa impressora 3D, absurdo. A gente faz uma tomografia, às vezes. Tem paciente que tem um caso tão extremo que você faz a tomografia dele, né? Você pega a imagem 3D, aí você cria, com a ajuda dos engenheiros, uma prótese que vai ser perfeita para aquela pessoa. Eles imprimem a prótese nos Estados Unidos e a prótese só serve para aquele paciente. Então, eu acho que no futuro você vai ter as coisas muito mais customizadas, Com certeza. Porque você vai pegar, você tem um problema, para você tal ângulo é melhor de tal jeito, ela vai encaixar e vai ter um mínimo de perdão. É assim que vai ser. Aquele rapaz da cadeirante que eu te auxiliei, foi isso, né? Foi. A gente tem um paciente que ele é cadeirante e ele teve um tumor cerebral e aí ele teve convulsões, luxou os dois ombros, teve fratura nos dois ombros. Num botou uma placa, no outro botou uma prótese. Essa prótese ele teve uma infecção dessa prótese. Aí ele veio para mim. Aí eu tive que tirar a prótese, tratar a infecção, botar ali um espaçador que é como se fosse uma... É só para não formar mais bactéria, com cimento ósseo, com antibiótico, etc. Depois de uns anos eu peguei, fiz o screening dele da escápula, ele tinha muita perda, e aí a gente mandou fazer uma prótese sob medida. E a gente mandou com ângulos específicos porque ele era cadeirante. Hoje, ele anda com a cadeira, com a prótese dele, ele levanta o braço com a prótese dele, põe na mão nas costas, porque a prótese foi customizada pro cara. Caramba. Então isso é uma coisa que já é uma realidade. Pode aumentar? Sim, porque logo a gente vai conseguir imprimir metal. Não é só imprimir coisas plásticas. E as coisas plásticas na medicina também têm um uso. Sim, existem membranas que não são bem plásticas, mas são materiais biológicos que podem ser biodegradáveis. De pele de tilápia zoeira ou... Não, isso é verdade. Pele de tilápia se usa. Se usa. Para perdas de tecido, de pele. É para cobertura de pele, porque diminui o processo infeccioso. E alguma coisa já substitui o osso? Ainda não, né? Na verdade, não tem. O osso é meio insubstituível. O que tem agora que eles estão mostrando é uma cola de osso na China, que eles acabaram de desenvolver e que, teoricamente, isso diminui o uso de implantes, né? Mas, por exemplo, isso que está mostrando aí é uma prótese, né? A prótese não tem como você substituir ainda, né? Aí você precisa da prótese porque ela vai substituir a articulação que foi muito danificada, né? E você já não tem mais movimento. O objetivo de você fazer uma cirurgia de prótese, de endoprótese no paciente é justamente que ele volte com movimento e que ele diminua a dor.
né? De preferência que ele não tenha mais dor e guarde grande parte daquilo que é o movimento. E isso está cada vez mais avançando, né? Em linhas gerais, acho que de todas as coisas que a gente falou, tem uma coisa que aparece sempre no futuro da medicina, que é a individualização. É a customização, é a precisão. É você não utilizar uma regra geral para todo mundo, mas entender cada vez mais detalhes do paciente e poder fazer coisas cada vez mais individualizadas para aquele paciente. Isso, acho que de tudo. Sobre o tálamo, você vai falar o quê sobre o tálamo? O tântalo, na verdade, Tálamo é comigo. É usado em algumas Tálamo é a parte do próteses porque eles são bem... ela integra muito bem com o osso. Então tem metais que eles têm mais aderência óssea. Aí você tem metais hoje que você impregna com cálcio para poder ele ter uma aderência. Nas próteses se usa muito isso. Então os materiais têm mudado. Uma coisa que mudou que foi impressionante, se você pegar uma prótese há 20 anos atrás, de joelho, de ombro, de qualquer coisa, ela tinha uma duração média de 10 a 15 anos. Tá? E aí o polietileno, que é um plástico que fica ali entre a prótese, só pelo jeito de você fazer e ter microbolhas e não ter mais microbolhas que você faz no vácuo, aumentou isso para 30 anos hoje em dia. Então você melhorou o movimento da... essa dali é a... Não, essa ainda não, é a Umori. Essa é de cotovelo. Essa é cotovelo? O do Mori também é cotovelo, mas ela é que essa não tem tântalo. Mas mas o que a gente tava falando é que assim, tudo isso está mudando com uma velocidade muito grande. A gente está cada vez mais sabendo também. A engenharia está junto com a medicina. A gente entende hoje mais de matemática, entende mais de ângulos. Qual ângulo é melhor para você fazer tal coisa, para você entrar num procedimento de uma forma mais adequada? A gente hoje tem estudos matemáticos disso. Essa ali, ó. Tá vendo aquele monte de pontinho ali naquela... Coisa porosa lá? Isso é tântalo. Eles têm um spray, eles fazem um spray do metal nessa prótese com tântalo, para poder ter uma alta aderência ali no osso. Você só está perguntando se cartilagem tem ou terá substituição. Tem a prótese. É a prótese. É a prótese. Mas assim, talvez no futuro a gente consiga manejar melhor a cartilagem. Mas tem que manejar com essas coisas genéticas e tal. Mas você tem que manejar ela antes dela degenerar. Senão não tem jeito. Você tem que fazer uma troca. O que está acontecendo no momento é que a gente está tendo trocas que são mais efetivas e que têm uma longevidade maior do que tinham antes. A grande dificuldade da cartilagem também é que ela é um tecido que ele vai diminuindo a celularidade conforme você vai chegando na superfície. Então você tem uma alta celularidade quando você está perto do osso e praticamente a superfície da cartilagem é uma lâmina d'água. Então, para você substituir isso com material sintético hoje, não tem como, né? Você não tem nenhum material que consiga fazer um filme líquido naquilo que é a superfície desse material. Então, o que a gente faz né, aí vem os tratamentos que são na tentativa de fazer uma regeneração dessa cartilagem. A célula-tronco, por exemplo, é uma tentativa de que isso ocorra. E isso também é afetado pela parte tecnológica à medida que a manipulação dessas células-tronco, para você conseguir mais celularidade, para que você consiga células totipotentes ou células que consigam se converter naquela célula do tecido lesado de uma forma inteligente, de uma forma específica, possa de fato acontecer do jeito que a gente programa, né? Agora, isso é muita biologia molecular. Acho que tem duas coisas que puxam bastante a medicina, né? Uma delas é a biologia molecular. Né? Então, quando a gente olha nas especialidades que mais avançam, as duas primeiras é oncologia e endocrinologia, que são as que têm mais biologia molecular envolvida. Né? E aí a outra coisa depende de manipulação genética. O que afetaria isso para a gente na ortopedia? Afetaria na fase de cicatrização. Se você consegue fazer uma cirurgia onde você corrige a biomecânica do indivíduo e faz uma cicatrização rápida, isso é o ideal. Né? Até porque a memória da lesão, a memória da cirurgia, né, para quem já teve alguma coisa operada, alguma cirurgia de ortopedia e teve tempo de repouso, o que é a primeira coisa que a pessoa tem quando ela pode se mexer? Medo. Fica a memória da dor.
qual que é uma das funções fundamentais da fisioterapia? Não é simplesmente trazer o movimento para aquela articulação que foi afetada. É fazer com que a pessoa ela consiga fazer o movimento sem medo. Que ela consiga realmente voltar e reinserir naquilo que é o ambiente dela normal. Por que fisioterapia em atleta é tão importante? Para ele voltar a ter força só? Não. Para ele voltar a conseguir fazer os movimentos que ele fazia sem ter medo. Né? Jogador de futebol, isso é fundamental. Se o cara faz uma cirurgia de joelho, né, e ele não tem um acompanhamento de fisioterapia adequada, ele tem ele acaba tendo uma dificuldade de voltar a jogar porque ele não confia mais que a perna dele vai fazer aquilo. Né? Tem um fisioterapeuta, que é o fisioterapeuta do Cristiano Ronaldo, que é o Marcelo Garcia. O Marcelo, ele fez um estudo e ele levantou quanto que custa um jogador, qual é o prejuízo, né, que o time teve com jogadores que ficaram parados, né, no ano anterior. Recebendo salário. Tudo. Passa de o custo não só de receber salário, mas, por exemplo, dele ter os custos médicos, os custos de tratamento. Cara, Quanto? passa de $1 milhão, assim, ó, no estalo. Né? Quer dizer, é uma coisa, sabe, que impacta, inclusive, até o esporte. Né? E que quando você vê, você falou, né, pô, esse jogador tá bichado, né, tá machucado. Cara, isso tem um impacto na vida do cara que dedicou a vida dele pra jogar futebol. E aí, o que ele vai fazer? As próximas contratações. Putz, esse cara aí. Exato. Não vou contratar que dá Vai dar muito palestra. problema. O que ele vai fazer? Fazer Vai virar coach. técnico. Pois é. Não, pô, cara, é difícil, o cara gosta de jogar futebol. Né? Mas comparando na época do Zico, né? Que os caras faziam infiltração no joelho pra jogar com dor e tudo mais. Já mudou bastante, né? Ah, eu acho que é completamente, é outro paradigma, né? Eu acho que naquela época, primeiro que o conhecimento médico era muito diferente de hoje, né, Vilela? Sim. Então, a gente tá falando não é comparável, né? As coisas Os caras não sabiam. Hoje em dia você sabe se o cara vai estourar e resguarda ele não joga o próximo jogo. Antigamente os caras não sabiam, vai jogando até estourar, né? Então, vamos voltar. A gente tá falando, o João falou de 10 anos atrás. 2015, o início dos análises de GLP-1. Imediatamente antes, qualquer droga que você usava para tratar diabesidade, o paciente que tinha obesidade e diabetes, cara, era uma tristeza. Sim. Melhorou um pouquinho quando chegaram os inibidores de SGLT2, né, que são os cotransportadores de sódio e glicose. Então você conseguia melhorar o perfil glicêmico do cara, mas você não conseguia melhorar a obesidade. Putz. E quando você não melhorava a obesidade, você mantinha inflamação. E quando você mantinha inflamação, você mantinha lesão. Você mantinha o risco cardíaco, você mantinha o risco renal, você mantinha o risco metabólico geral. Quer dizer, a gente, 10 anos atrás, era muito limitado o que você podia fazer. Parece que a gente O tá que a falando gente- de outro. Exato, da época século da passado, vovó, assim. sabe? E é 10 anos atrás. Eu criança, eu vi minha avó acordar de manhã e aplicar insulina, né? E não era nem NPH na época dela. A gente tá falando de 1980 e pedrinha, né? Cara, era insulina porcina, bovina, era coisa de outra coisa. Ela acordava de manhã, fervia a agulha da seringa da BD na panelinha dela, pegava, puxava a insulina, aplicava na perna. Cara, outro mundo, né? Hoje você tem bomba de insulina. O paciente, ele põe lá um dispositivo que ele vai medir a glicemia dele e fazer as correções sem que ele precise. Você tem tipos de insulina, por exemplo, que a gente prefere trabalhar no atleta que tem diabetes, né? E que elas têm uma sensibilidade que, por exemplo, respeita o que é a variação de glicemia dele. Então, você pega uma insulina hoje, Tresiba, por exemplo, que é o que a gente usa mais com os atletas, né? Ela é muito segura em relação a dar hipoglicemia. Então, você consegue entregar para esse cara um perfil, né? E uma duração maior também. Uma insulina que chega a durar 36 horas, quer dizer, você aumenta a cobertura. E o diabetes, cara, é que hoje a gente fala como se fosse uma coisa simples, mas isso, sei lá, 100 anos atrás, a pessoa morria disso adolescente, cara. O hospital, ele tinha uma sala que era a sala onde levava as pessoas que tinham diabetes. As pessoas, assim, as crianças e adolescentes levavam para essa sala para literalmente morrer, porque não tinham o que fazer. E de repente agora virou uma coisa que a gente, o fulano tem diabetes, tá? Pega a caneta dele, aplica insulina, tá aplicando certinho no intervalo? Tá bom, tá bem, tá seguro, tá bem tratado. Você falou das bombas, né? E da medição também, uma coisa que a gente tá tendo que lidar com o avanço da medicina é
a quantidade de informações sobre o paciente que a gente recebe com dispositivos vestíveis, wearables, né? Então, enquanto a gente precisava fazer, sei lá, um Holter para ter uma medida do ritmo cardíaco, agora a gente tem praticamente... Você aí tem um ritmo cardíaco 24 horas por dia. Há quantos anos que você usa isso? Então, a gente tá tendo que... pro lado bom e ruim, né? Que muita gente acha que é bom. Meu Deus, eu vou medir as minhas coisas o dia inteiro, todo dia. Mas surge um monte de coisa que a gente não sabe o que fazer. Ou que a gente tá sobrediagnosticando problemas que passariam despercebidos. Né? Esse anel, por exemplo, né? Você tem que tomar cuidado, senão você acaba querendo tratar coisas que você não deve tratar. Exatamente. Né? Então, esse anel, por exemplo, ele avalia minha qualidade de sono, que foi uma das razões principais pelas quais eu optei por usar ele também. Né? É muito mais cômodo que você usar um relógio, e você consegue ver o que é uma série de aspectos do seu sono, desde a latência até a quantidade de sono delta, de sono profundo. Cara, quando você conseguia, você precisava fazer uma polissonografia, quer dizer, você tinha que se internar num lugar, te encher de fio para tudo que é lado e dormir, e tentar dormir. Você obviamente dormia mal, porque você não estava na sua casa, você estava num ambiente que era um ambiente estranho, você estava cheio de fio colado para tudo que é lugar, né? E que o cuidado uma das coisas que esse anel mostra é o nível de estresse meu ao longo do dia. Então ele faz um gráfico e ele mostra lá se eu tô engajado, se eu tô estressado, se eu tô relaxado, a minha capacidade de recuperação. Cara, a gente que é médico, que você tem o conhecimento para olhar isso, você começa a falar, será que se eu fizer tal coisa, será que eu melhoro esse perfil? Aí você começa a não tratar de você clinicamente, você começa a tratar de você matematicamente. Quer dizer, o que manda o que você tem que fazer não é o seu bem-estar, é um gráfico. Então a gente tem que ter sempre esse cuidado, né, de tratar o paciente, não o exame. De pegar o gráfico para você complementar o que é o dado da história e a percepção. Não criar uma terapia por uma doença que não existe.